raízes para baixo, frutos abundantes para cima. Não tem como frutificar aqui se não tiver raiz. Uma árvore que não tem raízes, ela não suporta o vendaval, a tempestade. O apóstolo Paulo disse uma frase, minha esposa, muito interessante. Se a raiz for má, todos os frutos serão. Não tem como, é notório, é visível uma vida de galhos secos, de frutos podres. E perto da minha casa aqui tinha um abacateiro, ele carregava muito, pequenininho. Quando ele chegava mais ou menos assim, numa certa medida, caía podre e se rebentava todo. A gente arrancava verde para colocar para madurar, não adiantava, ficava ruim. Você sabe por quê? Porque a raiz dele foi num solo que não era propício, né? E a raiz atingiu uma pedra. Ele não atingiu a profundidade daquela árvore para dar os frutos saudáveis. Assim é a nossa vida. Você não consegue dar frutos na vida se você não cria raízes, não cria vínculos fortes, tem base, tem uma estrutura para suportar as tempestades. Você sabe, um carvalho, a sua raiz atinge 30 metros. Você imagina quando você vê um carvalho e o ventaval vai, e é uma das melhores madeiras. Os barris de carvalho concentram os melhores vinhos, os tonéis de bebida destiladas, mas as suas raízes são profundas. E é isso que nós queremos falar com você. Você tem raízes profundas no Evangelho? Você se deixa abater por qualquer notícia? Você sabe, minha esposa, que existem pessoas que ficam assim, vê o Evangelho da Graça, vê o Evangelho da Lei, vê o Espiritismo, vê o ateísmo, ele vê tudo. E aí ele oscila, não criando raízes, não tem bases fortes e não consegue frutificar, porque você planta aqui, tira daqui, planta ali, tira daqui, planta. Ele fica migrando de um lado para o outro, procurando aquilo que massageia o seu ego. Ele não está em busca de um solo e ali ele criar, fincar raízes. Eu acho que esse é o grande problema da pessoa não frutificar. Exatamente isso que eu pensava há pouco. Quando você tem dúvida, quando você ainda não está alicerçado, não está firme, você quer várias respostas. Você fica buscando em vários campos alguma coisa que te sacie, né? que tire a sua dúvida. E a graça de Deus, amado, ela é um campo muito propício para tirar dúvidas, porque a palavra ela é clara. As raízes, quando são geradas pela graça, elas são como o carvalho. Nós nos comparamos ao carvalho, sabe? Nossos frutos, o que nós damos, são frutos bons, não são amargos. E meu esposo falava disso, que eu também, eu fiz assim porque era exatamente o que eu pensava. As pessoas, às vezes, estão aqui, fincaram a sua árvore. E aí, dado um momento, o que acontece? Não, eu acho que aqui não tá legal. Eu vou arrancar ela, eu vou botar ela para lá, porque eu acho que ali ela vai crescer mais frondosa. Aí vai lá, tadinha, a árvore já estava começando a ficar com a folhinha bonita, brilhante, a pessoa vai, arranca, planta em outro lugar. Aí chega lá, dado algum tempinho, eu acho que aqui não tá bom. Não, eu acho que aqui essa árvore não vai frutificar. Pega-se então aquela árvore, planta, amados, como que essa árvore vai crescer? Como que as raízes dela vão tomar espaço ali, vai ficar firme, se você não permite, se eu não permito? A certeza, amado, é que você tem que andar por esse caminho sem olhar para trás. É a graça, é aqui que eu vou fincar a minha árvore. É aqui que ela vai frutificar. E outra coisa, minha esposa, que precisa ser entendido. Eu tenho experiência disso, porque nós estamos aqui há quase 11 anos pregando o Evangelho de forma presencial, e por aqui já passou N pessoas. Mas aí chega um dado momento, você vem regando aquela árvore.
é amor, é carinho, é evangelho, você se esmera na palavra, no estudo, nas buscas, nas pesquisas, você vem regando aquela árvore. Você compartilha ideias, abraça, tira dúvidas, envia áudio. Uma hora, o fogo da palavra vem para nos provar. Assim como a tempestade bate no pé de alface. Ela tem raiz profunda, plantei um pé de alface, a chuva arrancou, levou. Não tem raiz. Mas e o carvalho? O carvalho suportou tudo e criou raízes profundas. Não é a planta que tem que ser tirada e mudar de lugar. É o canteiro que tem que ser livre das ervas daninhas, dos dardos que vêm na mente. Ah lá, ele falou aquilo, eu não gostei. Pô, Geraldo não poderia ter falado aquilo. Pô, a Jaqueline falou aquilo, eu não gostei. Não poderia por quê? Se nós somos irmãos em Cristo, estamos no mesmo canteiro, plantados pelo Senhor. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Então o carvalho vai sair e vai dizer, ih, rapaz, minha raiz chegou a 5 metros, eu vou sair daqui. Por quê? Porque Deus mandou chuva. Não é para suportar. Aquele que habita. Você sabe o que é habitar? É criar raízes profundas, fazer morada, ter base, não se importar com nada e nem com ninguém. É você saber aonde você foi colocado. O Pai colocou os membros no corpo como lhe aprouve. Eu não posso deixar de amar o meu irmão por causa daquilo que eu ouço, ou por causa daquilo que ele fala, ou por causa daquilo que eu penso. Eu amo o meu irmão porque isso está enraizado em mim, isso está dentro de mim. Assim como eu amo os meus filhos, amo a minha esposa, e nada do que eles falam ou façam vai acabar com esse amor. Isso é uma raiz consolidada, como uma raiz de carvalho a 30 metros de profundidade. Quando alguém olha essa estrutura aqui e vê essa estrutura aqui, é porque embaixo tem raízes profundas. E nós não deixamos a tempestade arrancar. Ah, não, eu vou trocar de lugar. Agora eu vou arrumar outra família. A minha esposa falou que eu tô beiçudo. Esse negócio que estão fazendo. Preenchimento labial. Preenchimento labial. Ela falou que eu sou beiçudo. Beiçudo é uma honra. A mulher estão gastando fortunas para botar um beição desse. Então, antes da minha esposa concluir, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse o seguinte: o semeador saiu a semear. A semente era a mesma, escolhida, tá? Selecionadas, só tinha sementes boas. Diz que o semeador saiu a semear. Essa mesma semente caiu em vários solos diferentes. Diz que uma delas caiu num solo rochoso, aonde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Disse então no versículo 6, Mateus 13:6, saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Sabe uma vida, é claro que Jesus não estava falando de agronomia, né? Jesus não estava falando de agricultura, ele estava dando um exemplo aos discípulos. É claro que Jesus estava dizendo aos seus discípulos sobre uma vida sem raiz, uma vida que se incomoda com tudo, uma vida que larga a mulher por tudo, que larga o marido por tudo, que deixa de amar os filhos por tudo, uma vida que briga com o outro por tudo, uma vida cheia de mimimi, cheia de não toque. Um abençoado estava conosco aqui 3 anos, eu admoestei, não amo mais, nunca amou, nunca teve raiz. Quem tem raiz dá frutos aqui em cima, frutos capazes de amadurecer no pé. E as pessoas que passam embaixo desta árvore frondosas com raízes profundas, descansam embaixo dela e se alimentam dos seus frutos. Olha quantas pessoas se alimentam dos frutos que as nossas raízes deram hoje. Hoje nós somos amigos. Isso não é um canal de inscrito no canal. Isso é um canal de amigos, onde todas as quintas-feiras nós estamos reunidos, falamos, batemos papo, vocês interagem. Hoje a votação maior vai ser pelo beijão com força. São frutos. Ui! Poliana, já vi sua mensagem aí. Muito obrigado, viu, por nos prestigiar nessa manhã. Fique conosco. Eu queria dividir aqui também uma passagem, amado, que está lá em 2 Reis 19:30,
que diz assim: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Uau! Trazendo isso para os nossos dias, que a gente sabe que o livro de Fantástico! Reis é maravilhoso. Você vê, às vezes a gente tem a impressão assim: ah, eu saí da lei, eu escapei, uau! Mas aí você vem para a graça. Você vem para a graça e aqui você fica nesse oba-oba, nesse faz de conta. E aqui nessa passagem diz que ele escapou, mas ele tornou a dar raízes. E é assim que nós temos que fazer. As pessoas estão saindo do seu antigo espaço, vêm para a graça e dizem que não sabem o que fazer, que estão sem função, que não se achou, que não está entendendo. Amado, diz que ele ficou de resto, ele sobrou, ele escapou da casa de Judá. Ele saiu. Só que o que aconteceu? Ele continuou, amados, a plantar. Ele continuou a criar vínculos, sabe? Ele se sentiu em casa. Ele falou, não, aonde eu estou, ali eu vou plantar. Porque eu vou plantar, eu vou me fortalecer, eu vou criar raízes. Essas raízes serão profundas e com certeza eu darei frutos. Porque o nosso chamado é frutificar. O nosso chamado, amado, é amar um ao outro, é suportar um ao outro em amor. Como meu esposo disse, se qualquer vento, se qualquer chuva te derruba, te arranca... Quão pouco era a sua raiz? Te modifica, raiz te de alface. Sabe? Te tira daqui, te coloca ali. Ah, porque esse pingo aqui foi maior do que o pingo que caiu na tua cabeça. Maior caiu na minha cabeça. Ah, não serve mais para mim. Ou seja, você é de açúcar, você derreteu. Não pode, amados. A tua raiz, ela tem que ser daquelas raízes grossas, sabe? Que quando a pessoa olha assim e fala, caraca, olha a raiz. Nós fizemos umas podas e agora meu esposo há pouco tempo me mostrava, olha só, a força, a folha, amado. Sai aquela folha brilhante. Eu falei, nossa, na próxima estação já vai dar fruto. Sabe por quê? Frutos abundantes. Abundantes. Às vezes a gente precisa de uma poda. Sim. Sabe? A parte de cima, às vezes, precisa dar uma paradinha, consertar o designer, sabe? Fazer ficar bonitinha. E aí, amados, tudo é para o crescimento. Você poda aqui achando que a árvore morreu? Tem raízes profundas. Então não adianta alguém dizer para você que você não tem chamado, que você não tem que ficar naquele lugar, porque aquele lugar é assim, é assado. Não, amados. Aonde você estiver, crie raízes, se fortaleça, sabe? E dê frutos para que outras pessoas possam se alimentar também da sua árvore. Os discípulos perguntaram a Jesus quando ele falou acerca da parábola da raiz. E no versículo 20, Mateus 13:20, ele disse assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si. Olha que tipo de vida. Não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração, e lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ei, alô? Se o que você foi edificado é madeira, palha e feno, ouro, prata ou pedras preciosas, bate a chuva, sobe os rios, bate o vento com ímpeto, mas a sua raiz não é arrancada, porque a sua raiz, a exemplo do carvalho, e o profeta disse que eles eram carvalho de justiça, plantados pelo Senhor, porque não se arranca uma árvore do seu local com 30 metros de profundidade, não tem como. Lá em cima ele tem 20 e a pessoa, uau, mas para baixo ele é maior. É 30 metros de profundidade, pesquisa aí no Google um carvalho. Eu fui plantado na terra da graça de Deus. Eu já ouvi coisas tremendas aqui no local onde a gente ministra a palavra. Eu já fui abandonado por muitas e muita gente e continuarei sendo, porque fizeram isso com Paulo, fizeram com Jesus. Ele mesmo disse, a todos quantos quiserem viver piedosamente padecerão perseguições. Mas é que a minha raiz, ela é profunda em Cristo. Eu tenho Cristo como âncora
da minha alma. E às vezes, o que acontece? A gente tinha uma brincadeira, minha esposa, no meu tempo de criança, você não era nascida ainda, que você é uma gata. Desculpa. Hoje tem, amado, aos lábios. Entendi. Entendeu? É a revelação. Havia uma brincadeira no meu tempo de criança chamada-se espalha-brasa. Estava todo mundo em volta da fogueira, as fogueiras enormes, com troncos daqueles dormentes que colocava-se no trem, e de repente, 2, 3 horas da manhã, as batatas assando, vinham os mais velhos e a gente ali, e gritava, espalha-brasa, e blum, batia, saía as brasas. Às vezes, meu irmão, é preciso espalhar as brasas para você ver quem mesmo está no braseiro. Quem está no braseiro, quando você espalhar, ela vai permanecer ali com calor. Jesus disse, todo galho em mim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todos os ramos em mim eu podo para que dê mais fruto ainda. Existem pessoas que não aguentam a poda porque a raiz é fraca. A raiz é superficial. Ele disse, tendo pouca, não tinha raiz em si mesmo. Se não tem raiz, logo se escandaliza. Criar raízes na graça de Deus é estabelecer esse contato, é estabelecer esse compromisso, esta vida de proceder. Não é deixar-se abalar por qualquer notícia, por qualquer coisa que houve. É você saber a sua consciência. Porque existem pessoas, minha esposa, que você fala alguma coisa num coletivo, ela já toma isso para você e já vira teu inimigo. Você vê que ela nunca teve raízes. Ela convivia no canteiro, estava ali ao redor, debaixo da sombra, mas enquanto se beneficiava do frescor das folhas. Enquanto ela comia do fruto, quando exigiu ela limpar só um pouco o mesmo local que ela estava, quando exigiu dela tirar as ervas daninhas, quando exigiu dela aparar as folhas, ela, Tô fora. Não tinha raiz. Ela não tinha raiz em si, ela vivia da raiz dos outros. Se alimentava dos outros. Uala! Desse jeito, amado. Quem nunca? Quem nunca conheceu assim uma plantinha? Tem até um nomezinho dessas plantinhas que se alimentam de outras. Erva daninha, não? Não, tem um nome que eu esqueci agora. Se for piada pra mim, eu me alimento de você. Não vem com mistério, não. Eu decifro mistério. Eu sou do ala. A mulherada aí, quem souber dessas plantinhas que são... Esqueci o nome, elas se alimentam de outras. E é exatamente isso, amado. Tem pessoas que gostam só da sombra. Sabe, quando a pessoa vem aguar, ela tá ali debaixo. É trepadeira, não? Parasitas, é isso. Maria de Lourdes Rhodes! Palma, mente de Cristo ativada! Isso aí, parasita. Parasita! Exatamente, obrigada, minha irmã. E é assim também, amados. Se a gente fizer... Predadora também, Se a gente fizer uma analogia, cai muito bem. Tem parasitas, sabe, que ficam ali só ocupando... Raquel. O espaço do canteiro, sabe? Ela vai tomando espaço, ela vai crescendo, né? As parasitas, ela quer aparecer mais do que a própria planta. Não, e chega um tempo que ela se aparece mesmo, porque ela cobre a copa, sufoca a árvore. Desse jeito. Elas vão querendo, isso imperceptível. Quando você vê, a planta já tomou toda a outra planta, já o caule, sabe? Os galhos já são tudo preenchidos por ela. E não é diferente, amados. No nosso meio, aonde a gente está plantado, tem sempre um parasita que quer chegar para se alimentar daquilo que você produz. É exemplo do joio e do trigo, né? Exatamente. O joio ele cresce igual, parece igual, mas os seus frutos são diferentes. Enquanto ele não dá o fruto para o dono da horta discernir que ele é o joio, ele vai sugando a força do trigo. A função dele, como ele não tem raiz em si mesmo, ele está plantado junto, cresce junto, mas cresce se alimentando do trigo, porque na visão do dono do canteiro, ele está regando trigo. O carinho e o amor é dispensado por trigo. Ele não sabe quem é quem, ele só plantou o trigo. Os discípulos disseram, tu não plantou boa semente no teu canteiro? Ele, plantei, por quê?
Agora apareceu o joio. Apareceu agora, aonde os frutos são diferentes, as folhagens são diferentes e as raízes do trigo que são profundas. Então há uma hora que a gente vai descobrir o fruto. O dia demonstra. E você quer descobrir? De vez em quando eu venho aqui, pum! Espalha a brasa. Aí quem está só para sugar a energia. Então é isso que é uma vida de raiz. Eu tenho raízes profundas com a minha esposa. Você acha que é momento de felicidade? Todo o casal passa por uma turbulência, por uma tempestade. Graças a Deus nós atingimos aqui a massa homogênea, mas nós estamos aqui, temos raízes. Nós sabemos perfeitamente o que vai consolidando a nossa vida. Não é qualquer tempestade que nos derruba. Nós não somos crente alface? Não. Nós não. Você é alface? Não. Se for, faço logo uma salada de você, é pra agora. Sou carvalho. Ai, ô glória, tem raiz profunda. Fala que é um alface, moleque. Eu te garro aqui, que eu te passo a salada. Entendeu, meus amados? É isto. Raízes para baixo. Frutos abundantes para cima. Porque senão, ele disse, mas não tem raízes em si mesmo, é de pouca duração, o solo é rochoso. Olha, as sementes eram todas as mesmas. Ele não disse, eu vou jogar uma semente má na terra boa, e na terra ruim eu vou jogar bom para ver se assim mesmo dá. Todas as sementes eram extremas de qualidade, todas elas selecionadas e que lhe dariam fruto. A árvore da onde saiu essa semente tinha raízes profundas. Mas o terreno, a raiz produzida, por causa do terreno rochoso, por causa de um coração, por causa de uma vida que só está às espreitas, por causa de vidas que estão relacionadas com você, para espreitar a sua liberdade que você tem em Cristo. Existem vidas que estão encostadas debaixo da tua sombra apenas para te sugar, apenas para roubar a tua paz, apenas para espreitar a sua liberdade. Olha lá, cortou o cabelo. Olha lá, comprou o batom da Mary Queijo. Ih, caramba, o batom da Mary Queijo, caramba. Olha lá, existem pessoas que estão assim, sugando, como a planta trepadeira, que foi dito, não? Parasita. Não tem raiz, ela se alimenta da seiva, ela vai sufocando. E é exatamente isto. Quando você tem raízes profundas, você consegue suportar os parasitas, a planta trepadeira. Se tiver úmido o terreno, vem as sanguessugas, vem a tempestade, mas você permanece firme. Havia um ditado no meu tempo que dizia, eu envergo, mas não quebro. O vento... O cara diz, caramba, essa madeira é boa. Deixa eu te dar uma aula de agronomia, deve ser agronomia, né? Não é que a madeira é boa, é que a raiz é profunda. Ela tem 2 metros para cima, ela tem 5 para baixo. Ela tem 10 para cima, ela tem 15 para baixo. Nós vimos aqui no Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, uma pedra enorme. Nossa, mostraram a foto submersa. Ela tem 5 vezes mais para baixo do que para cima. Você está vendo essa estrutura que você vê no espelho? A sua estrutura, a sua raiz, produzida por Cristo, produzida pelo Evangelho, é muito maior quem vê apenas esta árvore frondosa. Algumas estão aí machucadas pelo machado, né? Havia um ditado também que diz assim, seja como o sândalo observa com tristeza o machado que o fere. Foi tirado da mesma árvore. Quem vê você assim, hoje, não imagina a raiz que é desenvolvida através de você, nos programas da graça de Deus. A pessoa me mandou um áudio dizendo, olha, eu consegui vencer uma metástase. O médico me deu 3 meses de vida. Eu já estou lhe acompanhando 2 anos. Há 1 ano que eu lhe acompanho, manhã de confissão de fé. Para quem ia viver 3 meses, eu estou no lucro. Mas só quem vê você com esta árvore assim, não imagina que você criou raízes profundas no Evangelho.
segunda, quinta, sexta, nós estamos aqui dizendo, tu podes, tu és poderoso. Isso vai criando raiz e vai dando frutos aqui por cima, porque você vai desenvolvendo uma autoconfiança. E não existe nada melhor, minha esposa, do que alguém que tem autoconfiança, que acredita no seu potencial, que sabe perfeitamente quem ela é em Cristo e o que ele pode ser em quem desenvolve essa confiança nele. Glórias a Deus. Amados, nós recebemos de vocês com raízes enormes, bem grossas, profundas. 30 metros. Sabe? Nós recebemos que nessa manhã você já agou aí, sabe? Já lançou aí um fertilizante, já deu assim um alimento maravilhoso, um bom adubo, sabe? Já falou o quê? Eu vou reforçar aqui, porque a minha árvore está plantada em terra boa. A graça de Deus é a terra ótima, amado. Não há nenhuma semente que plantada na graça de Deus morra, resseque. Todas que são plantadas verdadeiramente em Cristo, nessa graça abundante, os frutos dela são muito, muito abundantes. E posso dar um conselho? Pode, minha esposa? Pode? Claro, pode. Sou o cabeça da mulher, eu sou o profeta, eu sou o vaso, eu sou o estéril. De vez em quando, dá uma podadazinha. De vez em quando vê aquelas conversas fiadas que está demais. De vez em quando você tira alguém que só está à espreita. Não confie a sua vida a todo mundo. Não abra portas. Isso são podas, tá, minha esposa? São podas que você faz na tua árvore, frondosa. Porque às vezes a raiz quer se aprofundar mais para o fruto sair viçoso. Mas aí, esses parasitas estão aqui. Dá uma podada. Não abra a porta da sua casa para qualquer um. A sua casa é o seu santuário. É onde você está com a sua família. Não conte aquilo que você tem expectativa de fé para quem não acredita como você. Não abre a guarda. Não abra o seu coração com qualquer um. Você pode estar abrindo a sua vida, o seu coração, os seus segredos para alguém que quer tripudiar de você. Os meus maiores desafetos hoje são pessoas que comeram comigo, beberam comigo, alimentaram do meu amor, andaram comigo, viveram comigo. E hoje são estes os meus maiores desafetos. Porque se fosse um inimigo que me espreitava, dele eu teria me escondido. Mas eram os meus, os que iam juntos à chamada reunião, os que diziam que estamos juntos, era o que eu estendia as mãos e eles estendiam a mim. São esses os que me perseguem, mas eu aprendi com raízes profundas que há um determinado tempo que eu não os tenho com o inimigo, mas a poda na minha árvore não vão mais sugar a minha força. Não, a minha raiz tem que descer. E se eu não fizer uma poda aqui em cima, na próxima safra que virá, na próxima safra, os frutos vão ser minguados. A raiz quer descer para o fruto aparecer viçoso aqui em cima. E eu podei. Eu quero raízes profundas. A cada dia eu me submeto, esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo raízes, eu dê fruto abundante. Desse jeito, amado,